E agora voltando aqui para as regiões de marcações, vamos lá. Abri o GBP CAD, olhei para M5, aí depois de olhar tudo para M5, eu vou destacar tudo para M15, já dá outra pincelada para ver se tem alguma região próxima. Ó, Euroaud, já taco ele ali para frente. É porque hoje eu tô gravando no dia que teve payroll, né? Toda primeira sexta-feira do mês tem payroll e o gráfico fica muito conturbado. De manhã cedo tava até legal, mas depois das notícias de payroll 9h30, ele ficou bem conturbado, né? As velas estouraram, enfim, um típico do payroll. Então a gente dá uma pincelada aqui, procura alguma região de preferência lateral para a gente que opera a retração. Ó, a gente tem uma região aqui, está com o SDJPY lá para frente. A gente vai separando, né? A gente vai, na verdade, eu chamo a gente vai como se fosse peneirando, né? Os pares que estão com mais retrações e os pares que estão com o lateral de preferência, seria o top 1, né? Mas dificilmente a gente vai achar. Ultimamente tem sido bem difícil achar pares com zona de preço lateral. Então eu faço essa primeira filtragem. Os melhores pares nesse momento aqui que eu identifiquei: GPK, de EuroAud, o SDJPY, EuroSD não tá. Tá vendo? Tá bem. Isso aqui, por exemplo, esse EuroSD. Pra gente que opera a retração, esse é um tipo de gráfico nesse período aqui que a gente não tem como fazer nada, porque ele tá um gráfico tendencioso. Rompeu todas as regiões que tinha de suporte ou resistência, ou alguma LTA-LTB, ele está simplesmente afundado aqui, né? Então a gente não faz nada com esse par. Agora aqui, o GBP CAD tem uma zona legal, então o que eu faço? Venho aqui e marco o suporte e resistência, tá? Eu sugiro sempre você começar marcando suporte e resistência, que é o basicão, né? Para você identificar a zona. E aí depois você faz umas zonas de confluência, como LTA, LTB. Deixa eu ver se dá para encaixar uma LTB aqui. É porque esse gráfico tá bem esticado, então ele tá meio torto. Ó, não seria uma LTB tão forte, porque ele só teve 3 toques e ela tá bem curtinha. Então, mas é mais para exemplificar aqui para vocês o que eu costumo fazer. Marco uma LTA, LTB, um suporte e resistência primeiro, né, as zonas, porque às vezes tem aqui e às vezes pode ter uma outra zona mais embaixo ou mais em cima, né? Então você identifica as zonas. Aqui, ó, esse suporte está bem forte. Você vê aqui no passado, ó, olha quantos toques ele teve nesse suporte, né? E agora ele veio de novo. Então aqui seria o que? Uma compra. Porém, essa vela de M15 ela está terminando agora e ela não chegou a tocar lá. Eu não pegaria na próxima vela porque ela tá começando bem próxima da região, beleza? Mas, enfim, esse não é o intuito do vídeo. É só para mostrar como eu faço os traçamentos das minhas regiões, né? Os traçamentos das minhas linhas. Então, procuro aqui sempre suporte e resistência primeiro e depois, possivelmente, uma LTA-LTB ou um canal de baixa ou de alta. Fibonacci também você pode utilizar, quem gosta. Eu não utilizo muito, mas também dá para utilizar para identificar as regiões. Enfim, é isso. E aí, ó, a gente viu para M15, às vezes você pode ter uma entrada para M30, como é esse caso aqui, que você vê que é a mesma região de suporte. E eu tava olhando ali M15, ele não chegou a tocar e terminou próximo, porém para M30 ele ainda tá rolando a vela, falta 14 minutos para terminar essa vela de M30, que seria para meio-dia. Então tem que estar sempre de olho aqui também no relógio para mudar a inspiração. Beleza? O payout está bom, 90%. Aí você, quando estiver chegando próximo de meio-dia e ela for tocar no final, né, faltando 5 minutos finais, você dá aquela atualizada na página ou mexe aqui no relógio para ele atualizar o payout. Beleza? Então tem sempre que ficar ligado nisso. Então nesse caso aqui, eu esperaria ele tocar aqui para M30, seria uma oportunidade de compra aqui embaixo. Ou aqui em cima também para M30 tá legal pegar uma venda. Então ele está formando aqui o que eu diria uma zona lateral. Você vê,
O preço ele bate aqui em cima e retrai, ele bate lá embaixo e retrai para cima também. Então está começando uma lateralização de preço aqui, em M30, beleza? Então é isso. Vamos ver um outro exemplo aqui de traçamentos. Esse aqui tá bem esquisito para M30, mas eu tinha olhado ele para M5, não era? Era. Ó, M5 ele tem um suporte aqui embaixo, ele tem uma outra zona de topos aqui embaixo. Então você vai traçando todas essas zonas. Olha, ele tinha um aqui em cima também. Ele rompeu, foi buscar aquela de baixo. Você vai traçando os topos e fundos, que tem bastante toque. E aí você vai traçando também LTA e LTB. Nesse caso aqui não tem uma LTA nem uma LTB clara, porque ele está fazendo uma correção de preço. Eu só acho um exemplo aqui que dá para encaixar. Ó, esse aqui. O gráfico está numa tendência de alta. Você marca aqui topo e fundo. Eu costumo marcar aqui o topo e fundo, uma região intermediária. Pego aqui uma linha de trend. Traço ela. Vejo o ponto ali que está melhor para traçar ela. Posso traçar essa aqui. Posso colocar uma mais fechada. Aqui. Você vê que... E aí você procura o que eu chamo de ponto X, né? O que a gente chama de ponto X. É uma região do gráfico onde você marcou um suporte ou uma resistência. E você traçou uma LTA ou uma LTB. Nesse caso aqui foi uma LTA. Tracei essa região intermediária de topo e fundo. E tracei a LTA. Se na interseção da LTA ou da LTB com a linha horizontal, a gente chama de ponto X, tá vendo que aqui, nesse caso aqui, o ponto X estaria aqui para frente, ou nessa aqui. Mas a gente usa mais como uma confluência para entrada, né? Então aqui a gente tem três coisas a favor dessa entrada, por exemplo. A gente tem tendência aqui está de alta, então pegar uma compra aqui é beleza, é melhor do que pegar uma venda. A gente tem o suporte ali, que já foi uma resistência também, então uma zona de topo e fundo, uma linha horizontal, e tem também uma LTA, uma mais fechada, uma mais aberta, que também dá uma confluência nessa região, confirmando que essa região é uma região de retração. Então aí utilizo também outros filtros e gatilhos, né, para pegar uma possível entrada nesse caso aqui, como por exemplo, essa vela, ela esticou lá, porém ela não tocou no ponto exato e acabou respeitando, retraiu. A próxima vela de M5, ela vai nascer numa zona bem próxima da região, eu não pegaria. Lembrando que para retração, que para operacional de retração, que é o que eu utilizo, eu busco sempre uma vela esticada. Então a gente não pode pegar... Eu não gosto de pegar uma vela bem próxima da região, porque aí não seria para retração. Se ela respeitar, seria para reversão. Então é uma coisa que eu evito pegar quando a vela termina bem próxima. Nesse caso aqui, ela não está tão próxima não. Então daria para pegar uma possível compra para M5 se essa vela tocasse lá embaixo, na LTA ou no suporte na resistência aqui. Beleza? Aí isso é papo para um outro vídeo. Aqui nosso foco aqui é mais para mostrar aqui os traçamentos que eu utilizo e dar um bizu para vocês de visão gráfica aqui, né, de regiões do gráfico de retração. Beleza? Marcamos ali. E aí o que eu faço? Eu faço os traçamentos, olho para M5, olho para M15, para M30, qual seria melhor aqui para entrar e deixo o alerta, né? Isso é importante a gente usar o alerta, porque enquanto está rolando ali, a gente vai analisando outros pares e deixa ali rolando. Se bater o alerta, ele vai notificar aqui embaixo. Beleza?